Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui estudando sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do Papa São João Paulo II. É um documento que nós estamos estudando sobre a moral de Deus, a moral cristã, o que ele trouxe para nós, para seguirmos como regra, como norma, para a nossa própria defesa, não é? O povo de Deus, claro, Deus envia os 10 mandamentos lá no Monte Sinai com Moisés. Esses mandamentos são regras de amor, regras de misericórdia, regras para vivermos uma vida como verdadeiro povo de Deus no Antigo Testamento e agora como filhos de Deus no Novo Testamento pelo batismo. Então, sim, os 10 mandamentos nos protegem. Os 10 mandamentos, se nós os seguirmos, eles nos libertam. Por quê? Porque eles são a verdade de Deus. A verdade absoluta de Deus. Tudo que está nos 10 mandamentos é a verdade divina. E se é a verdade divina, como Deus é amor, tudo é feito com base no amor de Deus. Então esses mandamentos também têm como base e como meta, como plano, como objetivo o amor. Então, se seguirmos os 10 mandamentos, de fato estaremos realizando o ato de amor que Deus espera de cada um de nós. Bem, no nosso último encontro, então, estávamos falando aqui que, claro, que Deus tem misericórdia do ser humano, que o ser humano é fraco, tem as tendências negativas, tem as sequelas do pecado, como já estudamos isso, tem as más tendências, as más inclinações, os maus pensamentos, os maus desejos, tem tudo isso. São Paulo relata bem quando ele fala, né, que, puxa vida, eu quero fazer o bem, mas de repente eu não fiz o bem que eu tanto queria fazer. Queria tratar bem tal pessoa e me propus a tratar bem aquela pessoa, mas aquela pessoa sempre me irrita, sempre me tira do sério, não é verdade? Então, novamente ela me tirou e eu não consegui tratá-la bem, eu tratei com aspereza. Bem, então Deus entende tudo isso? Entende. Entende sim. Tem misericórdia? Tem misericórdia, com certeza. Só que nós não podemos usar dessa fraqueza que nós temos, essa fragilidade, dizer, eu sou assim mesmo, eu sou pecador mesmo, eu erro mesmo, para justificar o mal que eu faço. Então isso não posso fazer. Eu não posso usar das minhas más tendências, más inclinações, maus desejos para justificar as minhas más ações. De jeito nenhum. Então, isso que vimos aqui. Se é humano que a pessoa, tendo pecado, reconheça a sua fraqueza e peça misericórdia pela própria culpa, é inaceitável, pelo contrário, o comportamento de quem faz da própria fraqueza o critério da verdade e do bem, de modo a poder sentir-se justificado por si só, mesmo sem necessidade de recorrer a Deus e a sua misericórdia. Então quer dizer, eu sou desse jeito mesmo, mas eu vou na igreja, eu comungo o corpo de Cristo, mas eu falho aqui, eu erro ali. Mas isso é comum, né? Quem que não erra, não é verdade? Quem que não erra? Então eu fico pensando essas coisas, me justificando, e não recorro a Deus, não recorro ao seu perdão, à sua misericórdia, não faço o propósito de melhorar, sabe? Então, semelhante atitude, vai dizer aqui o Papa São João Paulo II, né? Semelhante atitude corrompe a moralidade da sociedade inteira, porque ensina a duvidar da objetividade da lei moral. Olha, a lei moral que o Senhor nos deu é objetiva, ela tem objetivo, ela tem um final a chegar, ela tem um caminho a percorrer, ela tem. Deus quer isso para cada um de nós, que todas as nossas ações, nossos atos, sejam atos que culminem para o bem das pessoas. Então ela tem esse objetivo. E rejeitar o caráter absoluto das proibições morais acerca de determinados atos humanos, acabando por confundir todos os juízos de valor. Não é? Então nós vamos aí tomar aí os 10 mandamentos e vamos interpretar do nosso jeito,
Vamos começar a criar aí ideologias, pensamentos sobre aquilo que Deus colocou. Não, não podemos fazer isso. Primeiramente, quem pode mudar uma lei divina é só Deus, não é verdade? Assim como o ser humano aqui, ele cria as leis. Então, quem pode mudar é quem tem o poder de mudar, né, as leis. Então, é o legislativo, né, que tem esse poder de alterar as leis, sim. Agora, a lei de Deus foi ele que enviou, foi ele que determinou, não foi nenhum homem. Então, quem pode mudar essa lei? Só Deus. Mas Deus não muda, claro que não muda. Por quê? Porque a verdade dele está nos 10 mandamentos, a verdade divina. E se é verdade divina, ela não se altera, porque é uma verdade. Ela tem em si a propriedade divina. Por exemplo, água. A água tem a propriedade de molhar. Aonde ela chega, ela molha. Seja na madeira, seja na roupa, seja na terra. Onde ela for, ela molha. É propriedade dela, assim como o fogo. O fogo tem a propriedade de queimar. Assim é Deus. Deus, a propriedade de Deus é ser verdade absoluta. Verdade absoluta sobre todas as coisas criadas, porque ele criou todas as coisas. Então a verdade absoluta de Deus sobre a verdade de todas as coisas é dele e não se altera, não se muda. Ok? Bem, e continuando então esse nosso raciocínio do nosso último programa, ele diz assim: devemos, ao invés, acolher a mensagem que nos vem da parábola evangélica do fariseu e do publicano. Aquela parábola, né? Do fariseu e do publicano, quer dizer, os dois, né? Os dois, então, que entraram na igreja, aquela coisa toda lá, que você conhece, né? Então o fariseu foi, bateu no peito e dizendo que ele pagava tudo, ele era um homem que seguia as leis, que seguia isso, seguia aquilo. E o publicano lá no fundo não tinha nem coragem de chegar lá na frente e dizia: Senhor, perdão, misericórdia, eu não sou nada, só erro, só peco, só faço coisa errada, então perdão, Senhor. Daí vai dizer a palavra que é Jesus contando, né, essa parábola, que o republicano saiu então perdoado por Deus e o outro não é verdade? Um saiu justificado e o outro não. Aí o Papa diz o seguinte: talvez o publicano pudesse ter alguma justificação para os pecados cometidos, de modo a diminuir a sua responsabilidade. Porém, não é sobre essas justificações que se detém a sua oração. Não é. Ele não ficou justificando nada. Mas sobre a própria dignidade face à infinita santidade de Deus. O que ele falava? Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Então não tem que ficar justificando. Não, eu fiz isso por causa daquilo. Eu fiz assim porque aconteceu daquele outro jeito que me levou a fazer isso. Quer dizer, então nunca assumo a responsabilidade dos meus atos, fico sempre jogando para frente, para o outro, apontando o outro. O fariseu, pelo contrário, justifica-se por si só, encontrando talvez uma desculpa para cada uma das suas faltas. Defrontamo-nos assim com dois comportamentos diversos da consciência moral do homem de todos os tempos. Veja, o homem de todos os tempos. O homem não muda. O ser humano ele tem a mesma característica um do outro. Desde Adão até os dias de hoje, o homem é sempre o mesmo. Erra, quer colocar a culpa no outro, que nem Adão fez. A mulher que o Senhor colocou do meu lado, ela que me fez pecar. Quer dizer, então, o Senhor colocou, culpou Deus. A mulher que o Senhor colocou. Então, o Senhor é culpado. Se o Senhor não tivesse colocado a mulher do meu lado, ela não tinha me incentivado a pecar e eu não tinha caído no pecado. Ora, como que ele pode afirmar com tanta precisão isso? E se o demônio viesse tentar Adão primeiro, ao invés de Eva? Será que ele também não cairia? Claro que cairia, evidentemente. Não é? Mas, então nós somos assim. Desde Adão até os dias de hoje, nós somos assim. Nós somos pecadores e queremos nos justificar. Isso é orgulho do ser humano, não é verdade? O publicano
apresenta-nos uma consciência penitente, que está plenamente ciente da fragilidade da própria natureza e vê nas suas próprias faltas, independentemente das justificações subjetivas, uma confirmação do próprio ser necessitado de redenção. Tem piedade de mim. Tem piedade de mim, Senhor. O fariseu mostra-nos uma consciência satisfeita consigo mesma, quer dizer, autossuficiente, não é? Nem preciso de Deus. Que se ilude de poder observar a lei sem a ajuda da graça e está convencida de não ter necessidade da misericórdia. Tivemos também, no começo da igreja, uma heresia que também pregava, né, que nós podemos nos salvar sem a ajuda da graça de Deus. Podemos nos salvar sem a força de Deus, sem a misericórdia, sem a graça, sem a ajuda de Deus. Meu irmão, minha irmã, isto é impossível. Impossível. Por nós mesmos não temos condições, capacidade de nos salvar. Por isso veio o Filho de Deus como Salvador. Nós precisamos dele para nos salvar. Não tem como eu prescindir dessa ideia. Não tem como. Não tem como eu fugir disso. Mas existiu na igreja, né? E foi aí, durante um bom tempo, pregado, ensinado por pessoas de dentro da igreja. Esse tipo de entendimento, né? O fariseu mostra-nos, então, essa consciência, né, que só observando a lei não preciso da graça e sou salvo. E estou convencido também de não ter necessidade da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que supera tudo. Tudo. Veja, pela misericórdia de Deus, nós viemos do nada. Nós nem existíamos. E nós somos criados do nada. Então, isso é misericórdia de Deus. Porque nos deu a chance de ser alguém, de existirmos. Veja, se Deus não tivesse nos criado, nós não existiríamos. Não existiríamos, simplesmente assim. Não existiríamos. Mas pela misericórdia infinita de Deus, Ele nos cria, nos chama do nada. Do nada Ele chama, vem Luiz Carlos. E o Luiz Carlos existe. Que coisa, que fantástico isso. Então me deu a oportunidade de existir, de nascer, de ser alguém, de poder testemunhar o nome dele, ou não, poderia ser um homem perdido, não é verdade? Mas ele me deu essa graça, me chamou, então na minha vida ele me chama, me escolhe para ser um pregador da sua palavra. Meu Deus, eu que não tenho dignidade para isso, não tenho condições nenhuma de falar. Aliás, quem sou eu ou quem é cada pessoa que existe? Quem é cada pessoa que existe para falar de Deus? Não existe ninguém. Apenas Ele nos unge, nos capacita, independentemente das nossas fragilidades e fraquezas, Ele que se mostra em nós. Né? Quando a gente vem falar das coisas de Deus, não estou criando, não estou inventando, não estou criando uma história, uma fábula, uma fantasia. Não, eu venho falar das coisas que temos vivido, que temos ouvido, que temos praticado, que temos buscado, que tem mudado a nossa vida. Então sim, a gente vem falar disso. A todos é pedida uma grande vigilância para não deixar-se contagiar pela atitude farisaica que pretende eliminar a consciência da própria limitação e do próprio pecado. E que hoje se exprime particularmente na tentativa de adaptar a norma moral às próprias capacidades e interesses, e até na rejeição do conceito mesmo de norma. Então, hoje as tentações são muitas. Mas lá no deserto, no povo antigo, lá também foi. Também sofreram muitas tentações. Então tem que trocar o Deus por um animal que eles fizeram com ouro derretido. Fizeram lá um animal, uma espécie de
cavalo, de vaca, alguma coisa assim, de bode, alguma coisa assim, uma figura de um animal. E começaram a adorar aquele animal. Nós temos condições de fazer isso hoje? Claro que temos e fazemos. Quanta gente faz do seu cargo a sua religião? Quanta gente? E quanta gente faz do seu cargo também um modelo de serviço ao outro, mesmo sendo chefe, mesmo comandando uma equipe, comandando uma fábrica. Ele consegue fazer, pela graça de Deus, pela ajuda de Deus, ele consegue servir aos funcionários, fazer as coisas para ajudar aquelas pessoas. E tantos outros começam a elaborar para si normas, regras, modelos de vida longe de Deus, mas do jeito que eles querem, para o seu próprio benefício. Então, por exemplo, o sistema financeiro. O sistema financeiro, ele não tem nada a ver com Deus. Nada. O sistema financeiro, ele só visa lucro. E independente de quem for a pessoa, pode ser rico, pode ser pobre, não tem importância. Para eles querem que a pessoa empreste. Bom, quanto mais pobre, melhor, né? Porque daí vai precisar de dinheiro. O rico ainda tem dinheiro, talvez não faça tantos empréstimos, mas o pobre faz. O pobre vive fazendo empréstimo, ou para comprar as coisas, financia, ou para ir no banco fazer empréstimo também financia. Daí o que acontece? O sistema financeiro visa o lucro. Então não tem misericórdia, não tem perdão, não tem acordo com o sistema financeiro. Você assinou um contrato ali, e ali diz que você vai pagar tanto de juro por mês, mas se não pagar aqueles, 2% de juro ao mês, daí você vai pagar a mora. Aí a mora vai para 15%, vai para 20%. Daí já é um assalto à mão desarmada, vamos dizer assim. Então o sistema financeiro, ele visa o dinheiro, ele visa o lucro. Ele não está preocupado em amar o próximo, em ajudar o próximo. Não. Na Bíblia diz o quê? Se você emprestar a alguém, se você puder emprestar a alguém que está necessitado, não fique correndo atrás da pessoa para cobrá-lo. Não. Se você emprestou de livre e espontânea vontade. Ok? De livre e espontânea vontade você emprestou. Você viu a necessidade da pessoa e emprestou. Mas não fique atrás. Se você emprestou, não fique atrás. E não cobre juros também, diz a palavra do Senhor. Não cobre juros. Ah, mas então eu vou emprestar então de todos os cristãos porque não vão cobrar juros? Não, mas aí que está. Se a pessoa tiver condições de emprestar, se ela puder te ajudar, então sim. Se a pessoa te pagar de volta, feliz ela e feliz você. Você recebeu seu dinheiro de volta, também sua vida melhorou, não piorou, também ficou a mesma coisa. Agora, a pessoa que conseguiu devolver o dinheiro para você, ela vai se sentir realizada, feliz. Agora, se ela não conseguiu devolver, por quê? Porque a situação piorou, problemas maiores surgiram de doença, sei lá do que, algum problema na casa ou com um carro, não sei. A pessoa não conseguiu. Então, se você perdoar esta dívida, você será feliz. A pessoa também ficará feliz, evidentemente. Mas cobrar favor de volta, olha, eu empresto aqui, mas lá na frente você tem que me ajudar. Eu faço isso para você agora, não é? Depois você me faz lá. Então, ficar devendo favor para os outros, porque a pessoa vai cobrar o favor, isso não é coisa de filho de Deus, de cristão. Então, é como o sistema financeiro. O sistema financeiro não age com piedade, com misericórdia. Ele só quer o lucro. Então, não tem Deus no sistema financeiro dessa forma. Não visa ajudar o próximo. Não visa. O que visaria ajudar o próximo é, por exemplo, quando o governo ajuda as pessoas a adquirirem casa por um preço, um apartamento, por um preço mínimo e sem essas correções de juro. Aí sim. Então está ajudando a pessoa com um pouquinho que ela paga por mês ali, num determinado tempo. É um valor simbólico, vamos dizer assim, simbólico. Aí eu creio que está ajudando sim. Não é? Mas então, em tudo isso está dizendo aqui
é que nós temos que não podemos nos deixar então nos contagiar por esses pensamentos do mundo, pelo mundo do financeiro, também aí pelo consumismo, né? Tem gente que... Então estamos no mundo do consumismo, quer dizer, todo mundo tem que trocar de carro, cada 1 ano, 2 anos tem que trocar de carro, celular também, daqui a 1 ano é descartável, porque surgiu um outro melhor, tem que trocar, tem que comprar. Não tem que fazer nada disso, não tem. Então esse é o mundo do consumismo. Então eu tenho que consumir, tenho que trocar, constantemente trocar roupas, trocar isso, trocar aquilo, porque agora é moda essa, então eu jogo aquela roupa fora ou dou para alguém, não sei, mas eu tenho que estar na moda. Então eu tenho que comprar essas roupas desse estilo. Então esse é o mundo do consumismo, que também não tem nada a ver com a misericórdia de Deus e amar o próximo também, não tem. Ok? Isso pertence ao capitalismo, né? Ao mundo capitalista, tudo isso. Mas entendendo aqui, então as pessoas não podem se deixar contagiar pela atitude farisaica que pretende eliminar a consciência da própria limitação e do próprio pecado. Nos adaptar a normas moral, às próprias capacidades e interesses de cada um. Não posso fazer isso, né? Como disse, Deus é imutável. Pelo contrário, aceitar a desproporção entre a lei e a capacidade humana, ou seja, a capacidade das simples forças morais do homem, deixado a si próprio, aviva o desejo da graça e predispõe a recebê-la. O que ele está dizendo aqui? Olha, a lei de Deus é difícil de cumprir, é muito difícil. Amar ao próximo como a si mesmo, amar ao próximo quer dizer amar a todos, não só aos que me convém, as pessoas que eu gosto de amar. Não, aí não. Como Jesus fala no Sermão da Montanha. O que eu mereço então? Que prêmio que eu vou ganhar se eu amar as pessoas que me amam? Até os bandidos, eles se amam entre si, e se respeitam entre si. E, no entanto, estão no crime, estão na bandidagem. Agora, nós temos que amar, nós temos que ser diferente. Amar aquele que se considera meu inimigo. Rezar por aquele que me persegue, me humilha, rezar por ele. E abençoar todos aqueles que falam mal de mim, contra mim, pensam mal de mim. Então, quer dizer, é algo que supera as nossas forças. Como que eu vou fazer isso? Então, aí que está. Quando eu vejo a grandeza da lei de Deus, a enormidade do amor de Deus que ama sem distinção. Lembra que Jesus estava na cruz e pedindo ao Pai que perdoasse aqueles que estavam machucando ele, matando ele. Pai, perdoa-lhes. Então, para chegar nisso, nós não conseguimos, de jeito nenhum. Agora, com a graça de Deus. Então, quando eu entendo isso, falo, Senhor, essa sua lei é maravilhosa, é perfeita, né? Como já vimos aqui hoje, ela é absoluta, é verdadeira. E eu amo essa lei, só que eu preciso da tua graça para cumpri-la. Aí sim. Quando você entende essa desproporção entre a lei e a capacidade humana, você entendeu que com as suas simples forças você não consegue amar todas as pessoas. Aquelas que te ofendem, te humilham, são seu inimigo, que fizeram mal a você, te roubaram, te enganaram. Você ficou sem a sua casa, você perdeu sua casa, perdeu o seu carro, alguma coisa assim. Um ladrão que veio, roubou o seu carro, levou embora. Você não tinha feito seguro, não tinha renovado o seguro, ele levou o carro embora. Quer dizer, você tem que perdoar essa pessoa? Tem que rezar por ela para a conversão dela? Sim, exatamente isso. Então, aí que vem a desproporção. Fala, puxa vida, Senhor. Não é? Como diz aquela música do padre Fábio de Mello, né? Sou humano demais para entender como é que o Senhor ama as pessoas que eu nem quero sentar do lado das pessoas. De repente entrou alguém na missa, né, que está uma pessoa um morador de rua, sem tomar banho já tantos dias, aquela roupa fedida, surrada, ele fedendo, senta do seu lado. E daí? Como é que faz? Nessa música ele fala, sou humano demais para entender
tentar entender isso daí, como que o Senhor ama as pessoas que eu nem quero do meu lado, nem quero do meu lado. Então aí está. Então aí sim, quando a pessoa, você e eu, quando nós chegamos a esse entendimento que da desproporção entre a graça de Deus e a minha fraqueza, que a desproporção é muito grande, aí eu percebo que eu preciso imensamente da graça de Deus para poder cumprir alguma coisa dos 10 mandamentos. Para começar, né, a cumprir esses 10 mandamentos. Porque eu tenho que cumpri-los, eu tenho que colocar em exercício eles na minha vida, eu tenho que praticá-los. Mas para praticar eu tenho que entender isso tudo, tenho que aceitar isso tudo, amar isso tudo e me colocar à disposição. Senhor, me predisponho a fazer isso, mas preciso da tua graça. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí a graça entra na sua vida de uma forma abundante. Você vai ter forças para fazer as coisas com força que você nunca teve e você nem imaginou que tinha. Bom, de fato não tinha mesmo. Foi dada por Deus. Mas então, aí está a força que você nem imaginava que você poderia fazer isso, essas coisas. Então é nesse sentido aí que o Papa está nos falando, não é? Bem, querido irmão, querida irmã, chegou o nosso tempo do nosso programa. No nosso próximo encontro daremos continuidade, não é? Quem me há de libertar deste corpo de morte? Então fica essa pergunta aqui para o nosso próximo encontro. Tudo bem? Vamos fazer nossa oração final. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por Ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.